Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos mais uma vez na Academia de Pregadores, esta que é a maior escola de teologia online do Brasil, para iniciar o nosso segundo trimestre das lições de escola dominical deste ano de 2018. É com muita alegria que nós queremos receber mais uma vez você, nosso aluno, a você também que ainda não é aluno da Academia de Pregadores, mas tem sido assíduo conosco nas aulas de escola dominical. Você tem a oportunidade de se inscrever na Academia de Pregadores. A Academia de Pregadores é o maior portal de teologia digital do Brasil. Está em mais de 40 países e com toda certeza a Academia de Pregadores tem um curso para a sua vida, para abençoar a sua vida. A Academia de Pregadores tem recursos para você que é pregador da palavra de Deus, ensinador da palavra de Deus, e eu tenho certeza que será de grande crescimento pessoal, espiritual e ministerial para a sua vida. Como eu disse, estamos juntos para iniciar o segundo trimestre de 2018. Neste segundo trimestre, nós estudaremos sobre os valores cristãos, enfrentando as questões morais de nosso tempo. As lições deste segundo trimestre foram comentadas pelo pastor Douglas Batista e são assuntos que têm uma certa complexibilidade para serem tratados nos nossos dias, tendo em vista aquilo que tem sido pregado, defendido pelos meios midiáticos. Porém, são assuntos necessários, oportunos para este nosso tempo. Com toda certeza, durante esse trimestre, você vai perceber que nós trataremos de forma bíblica, de forma doutrinária, mas trataremos também de forma atualizada sobre esses assuntos. São assuntos que realmente carecem de um pensamento cristão, de uma defesa cristã, a fim de que nós tenhamos uma sociedade mais justa, sobretudo, uma sociedade mais ajustada. E também trabalhemos e formemos o pensamento da família cristã, a fim de se posicionar diante das adversidades que o presente século nos propõe, diante dos desafios que a pós-modernidade, com o seu relativismo, nos propõe. Então fica aqui o convite da Academia de Pregadores para você estar conosco durante todo esse trimestre. Como você já sabe, as aulas de escola dominical são liberadas toda quarta-feira e você tem a oportunidade de forma gratuita, porque as aulas de escola dominical da Academia de Pregadores passaram a ser gratuitas desde o trimestre passado, ou seja, desde o primeiro trimestre de 2018, porque o nosso objetivo é promover o reino de Deus através do ensino genuíno e doutrinário da palavra de Deus. A nossa primeira lição, que é, como eu sempre digo no início de trimestre, uma lição introdutória, uma lição que vai tratar de forma panorâmica daquilo que é o assunto a ser discorrido durante todo o trimestre. A nossa primeira lição, do dia 1º de abril de 2018, vai falar sobre o que é ética cristã. O que é ética cristã? O textuário da lição é o texto que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, o versículo 23, que nos diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Verdade prática. As Escrituras Sagradas ensinam o que convém à virtude do bem viver cristão em sociedade. Uma coisa que é importante nós entendermos é que a ética cristã, ela visa disciplinar não só o comportamento daqueles que professam a fé em Jesus. Sem dúvida nenhuma, aqueles que professam a fé em Jesus precisam de um comportamento social diferenciado, um comportamento social disciplinado pela palavra de Deus. Mas a ética cristã tem a intenção de direcionar a conduta de toda uma sociedade. Através dos princípios éticos cristãos, é possível tornar a sociedade
mais justa, mais colaborativa, uma sociedade que viva mais ajustada em todas as questões que envolvem este convívio social. Então, o nosso grande objetivo durante esse trimestre é mostrar não só para os crentes, mas para aqueles que ainda não professaram a sua fé em Jesus, que não obstante ainda não terem professado a sua fé em Jesus, é possível viver uma vida disciplinada pela ética cristã. Nós faremos uma tratativa sobre isso, sobre o que é a ética, os princípios éticos, as várias normas éticas às quais estamos sujeitos enquanto convivendo em sociedade, e perceberemos que a ética cristã é uma ética superior a todas as demais normas éticas. Muito bem, a leitura bíblica em classe está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 13. E o texto bíblico nos diz o seguinte: ora, irmãos, não quero que sejais ignorantes, que nossos pais, não quero que ignoreis, que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram da mesma comida espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figura, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Meus queridos, o que o texto da leitura bíblica em classe está nos ensinando é que tudo o que aconteceu com o povo de Israel no deserto e que ficou registrado, sem dúvida, Paulo está escrevendo para a igreja que estava em Corinto, mas também para todos nós. Ele está deixando claro que tudo o que aconteceu com o povo de Israel no deserto está registrado para o nosso ensino, para que nós pudéssemos aprender. Há um dito popular que assevera que inteligente é aquele que aprende com os seus erros. Ou seja, se nós aprendermos com os nossos erros, isso é inteligente, porém sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. E nós temos a oportunidade de estudar a palavra de Deus e perceber como o povo de Israel falhou, como o povo de Israel errou e onde eles falharam, onde eles erraram. E temos a oportunidade, então, de aprender, aplicar isso à nossa própria vida, a fim de que nós não cometamos os mesmos erros. Eu sempre digo que se nós cometermos os mesmos erros que outros já cometeram, isso quer dizer que nós iremos colher os mesmos resultados. Então, se queremos colher resultados diferentes, precisamos aprender com os erros alheios e não cometê-los. O apóstolo Paulo vai deixar claro, ele assevera sobre isso no texto, no versículo 11 deste capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios, ele diz, ora,
Tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Nós sabemos que estamos chegando para o momento final da igreja. Sabemos que os dias são maus e nós precisamos nos posicionar como servos de Deus dentro de uma cultura corrompida, deteriorada, degenerada pelo pecado. Porém, a igreja do Senhor Jesus, como agência do reino de Deus, agência do reino dos céus na terra, precisa se posicionar e assumir uma postura diante destes grandes desafios que é o século XXI, que é essa pós-modernidade. Na verdade, já a ultramodernidade nos apresenta. E como igreja de Jesus, nós temos um potencial e a graça de Deus sobre a nossa vida para formar opiniões, para mudar conceitos que estão deteriorados, conceitos depravados por causa do pecado. Este é o papel da igreja. Muito bem, a nossa lição vai falar sobre o que é ética cristã, onde nós vamos definir a ética cristã. É importante nós compreendermos que a ética cristã forma uma conduta pessoal. Eu preciso que você compreenda isso muito bem, você que é aluno da escola dominical, principalmente você que é professor, que irá ministrar essa aula, nós precisamos deixar claro aos nossos alunos que a ética cristã, ela forma uma conduta social. Eu tenho dito que nós estamos muito preocupados em formar cidadãos dos céus. Sem dúvida, o objetivo da igreja, ou a maior esperança da igreja, a maior expectativa nossa como servos de Deus, é adentrar as mansões celestiais. Porém, nós precisamos também envidar esforços para formar cidadãos para a terra. Se você fizer uma análise do ministério de Jesus e daquilo que ele prescreveu como conduta ética para a sua igreja, para os seus filhos, para os seus discípulos, você vai perceber que Jesus mudou o contexto de vida das pessoas. Jesus transformou a estrutura social daqueles que eram seus discípulos, que estavam à sua volta. Então, a ética cristã precisa envidar esforços para trabalhar conduta humana. Como eu disse no início aqui da nossa fala, dessa primeira lição, é possível mudar o contexto de sociedade. Nós sabemos que nós estamos vivendo o mundo pós-moderno e já se fala na transição do pós-modernismo para o ultramodernismo. E temos algumas características deste pós-modernismo que precisamos compreender, porque a ética cristã vai de encontro a estas características a fim de transformar a estrutura social. Uma das características deste pós-modernismo, aliás, vamos pensar primeiro o que é pós-modernismo. O pós-modernismo é caracterizado pelas transformações que ocorreram nas sociedades avançadas a partir da década de 50. Alguns falam em 1952, e essas transformações foram produzidas pela velocidade da informação. Sem dúvida, lá em 1952, falava-se em rádio, falava-se no início da mídia televisiva, e hoje nós temos a internet, que na verdade, praticamente unificou o mundo e faz com que as coisas cheguem ao nosso conhecimento tão logo as coisas aconteçam. Então isso é o pós-modernismo. Para entendermos o pós-modernismo, precisamos pensar que o mundo passou por 3 fases distintas. O pré-modernismo, que é a Idade Média, o modernismo, que é inaugurado no século XVII com o movimento do iluminismo, do racionalismo, com a evolução científica, né? E depois, a partir da década de 50, o pós-modernismo. Outra característica dos dias em que nós vivemos, dentro desse mundo pós-moderno, é o materialismo. As pessoas estão se voltando cada vez mais para a visão materialista, buscando aquilo que pode satisfazer as suas necessidades imediatas.
buscando aquilo que é para agora e é para já. E o materialismo, ele dá essa resposta imediata. O materialismo não se preocupa, entretanto, em formar coisas sólidas para o futuro, mas ele dá essa resposta imediata. E muitas vezes, na busca desta resposta imediata que o materialismo dá, as pessoas se perdem, porque tudo que nós fazemos hoje tem reflexo para o nosso futuro. E é muito importante compreender isso. E por isso eu disse que as lições desse trimestre, ou a revista desse trimestre, com as suas 13 lições, são muito importantes para o momento de sociedade que nós vivemos. Para compreendermos que se vivermos uma vida pautada, disciplinada pela ética cristã, nós teremos os nossos comportamentos corrigidos, confrontados, disciplinados, ditados pela palavra de Deus, agora, neste presente tempo. Mas esses comportamentos produzirão frutos também para o futuro. Outra característica que nós precisamos entender e que a ética cristã vai incidir sobre ela também é o relativismo. O que é o relativismo? É uma característica do pós-modernismo. O relativismo ensina que não há verdade absoluta. Aquilo que é verdade para você não necessariamente tem que ser verdade para mim. E aquilo que é verdade para nós hoje não necessariamente será verdade amanhã. Isso parece muito didático, muito pedagógico, muito plausível. Mas a verdade é que nós precisamos estar alicerçados numa verdade absoluta. E a palavra de Deus tem uma verdade absoluta. Não importa as transformações pelas quais o mundo passa, a evolução que o mundo faz, mas a palavra de Deus, ela está alicerçada numa verdade absoluta. O que a ética cristã vai nos ensinar é que nós precisamos, dentro de cada evolução social, atualizar os ensinamentos da palavra de Deus. Porém, eles são imutáveis. A atualização é a transposição de um princípio, a transposição de um referencial, de um ensinamento sólido e ortodoxo para os dias em que estamos vivendo. Esta atualização precisa ser feita em todos os aspectos. Todavia, não se pode mudar a base sólida do ensino da palavra de Deus. O autor vai tratar sobre o que é ética cristã. E ele vai dar uma definição teórica, falar que ética está ligada a costumes, a hábitos. Eu gostaria que você entendesse da maneira mais simples possível o que é ética. Ética é o conjunto de princípios e práticas que rege a conduta do indivíduo dentro do grupo. Quem determina os princípios éticos de um grupo? O próprio grupo. Outra coisa importante que nós precisamos compreender é que a ética não visa o benefício individual, não visa o benefício de cada pessoa. Sem dúvida, a ética se preocupa com a individualidade, sim, mas a ética trabalha com a coletividade. Então, se a ética é determinada pelo grupo, ela visa o ajustamento de comportamentos dentro do grupo. Este é o papel da ética. Esta é a visão da ética. Nós estamos inseridos em diversos contextos éticos. Então, nós estamos inseridos numa ética social, por exemplo. Existem coisas que são éticas na nossa sociedade e que não são éticas em outras sociedades, em outras civilizações, em outras comunidades. Então, estamos inseridos num princípio ético social. Nós temos também um princípio ético familiar. E é importante entendermos que uma ética, um princípio ético, não pode confrontar outro princípio ético. É preciso ocorrer um ajustamento em todas as estruturas éticas nas quais estamos inseridos. Então, existe uma ética familiar. Existem coisas que não é ético na minha família, mas é ético na sua. E vice-versa. Todavia, essa ética familiar não pode quebrar uma estrutura de ética social onde já estamos vivendo. Ou seja, a ética familiar precisa estar ajustada à ética social. Existe também
uma ética de grupos temporários. Por exemplo, na faculdade onde você estuda, no colégio onde você está, na empresa onde você trabalha, tem um conjunto de princípios éticos. E você precisa se submeter, nós precisamos nos submeter a esse conjunto de princípios e práticas que vão reger a nossa conduta enquanto estivermos naquele grupo. Mas são éticas temporárias. A ética cristã, ela sobrepuja todos os princípios éticos. Por quê? Porque a ética cristã disciplina a vida do indivíduo em todos os aspectos, em todas as coisas. A palavra de Deus tem uma resposta para nós, em todas as situações da nossa vida, na situação trabalhista, na situação familiar, nas situações sociais, espirituais. E muitas vezes nós fazemos trabalhamos um dualismo que não deveria existir. Ou seja, nós pensamos que a palavra de Deus quer disciplinar a nossa vida tão somente quando ela lida com a nossa vida cristã, com a nossa vida ministerial. E eu repito, nós precisamos formar cidadãos, sim, para o céu, mas precisamos formar cidadãos também para a terra. Então, a ética cristã é ampla e vai trabalhar a nossa vida em todos os aspectos. A ética também precisa dialogar com a moral. A moral se refere ao comportamento social em relação às regras estabelecidas. Não há ética sem moralidade. A ética precisa produzir um comportamento não moralista, mas um comportamento disciplinado pela moral. Outra coisa que é importante nós compreendermos também, ainda dentro deste primeiro ponto da lição, e de forma propositada, perceba que a gente não está passando por cada ponto da lição, como a gente vinha fazendo até o trimestre passado, porque a partir desse trimestre nós fizemos uma reformulação no nosso princípio pedagógico nestas aulas, principalmente para oferecer a você, nosso professor, nosso aluno, aqui na Academia de Pregadores, nossos amigos que estão acompanhando as nossas aulas gratuitas aqui pela Academia de Pregadores, nosso objetivo é fornecer um subsídio, porque a lição você já tem em mãos e dentro desse novo formato de aulas gratuitas, nós vamos trabalhar a partir desse trimestre, nos esforçando para fornecer mais subsídios para o professor de escola dominical. Então, a ética cristã, ela tem que promover uma atualização dos princípios éticos. Por exemplo, quando nós estudamos a palavra de Deus, principalmente o Antigo Testamento, nós temos lá o que nós chamamos de lei de Talião. O que era a lei de Talião? Era a lei que dizia olho por olho e dente por dente. Né? O próprio Cristo, durante o seu ministério, ele produziu uma atualização desses princípios éticos. Por exemplo, Jesus disse aos seus discípulos, olha, o que diz a lei? Que aquele que entrara uma mulher, aquele que tivesse uma relação sexual com uma mulher prostituta, Jesus disse, a palavra não diz isso, a lei não diz isso, que ele se prostitui com ela. Se ele entrar a uma mulher que não é a sua, ele comete adultério. Então ele adulterou com ela. Se ele possuir uma mulher que não é a sua, ele adulterou com ela. Aí Jesus, olha como Jesus atualiza o princípio ético. Ele diz, eu vos digo mais, aquele que tão somente olhar para uma mulher e a desejar no seu coração, já cometeu adultério com ela. Veja que isso é um princípio de atualização da norma ética. Jesus não disse que o adultério, a partir daquele momento, deixaria de ser uma quebra de uma norma ética divina. Muito pelo contrário, ele atualizou isso para o seu próprio tempo. Por exemplo, Jesus atualizou um outro princípio também, ao asseverar, olha, a lei diz que você tem que amar o que te ama e aborrecer aquele que te aborrece. Eu vos digo mais, amai os que vos odeiam, abençoai os que vos perseguem, orai pelos que vos maldizem. Se o teu inimigo tiver fome, dê a ele de comer, se tiver sede, dê a ele de beber. Então Jesus atualizou esse princípio ético para aquele tempo,
para o seu tempo. Então é preciso fazer esta atualização dos princípios éticos. A ética cristã, ela está alicerçada na palavra de Deus. E estando alicerçada na palavra de Deus, ela está alicerçada também na revelação, a revelação de Deus. Então, quando estudamos a palavra de Deus, quando estudamos historicamente a palavra de Deus, nós vamos perceber que o próprio Deus trabalhou na história da humanidade para produzir uma revelação. E esse trabalhar de Deus na história da humanidade para produzir uma revelação foi através do princípio revelacionista. Deus está sempre se revelando. E a palavra revelação, revelar significa tirar o véu, se mostrar. E a revelação na Bíblia eu a chamo de funil ao contrário. Ela é progressiva. Ela é progressiva. No trimestre passado nós estudamos sobre isso, quando o escritor aos Hebreus diz assim, olha, o Senhor falou-nos através dos pais, depois através dos profetas, e agora falou-nos através do seu filho, do seu próprio filho. Então é um princípio de progressão da revelação de Deus. A ética cristã está alicerçada na revelação de Deus. No segundo ponto, o comentarista vai nos tratar sobre alguns fundamentos da ética cristã. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. E ele vai nos mostrar aqui, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, algumas principais seções bíblicas que vão tratar sobre princípios divinos, que nós chamamos de princípios cristãos, ética cristã para a nossa vida. O primeiro princípio que ele vai descrever é o próprio decálogo, né? O decálogo, segundo o nosso comentarista aqui, os seus quatro primeiros princípios tratam da relação do homem para com o Criador. E os 6 últimos tratam da relação do ser humano para com o seu próximo. O decálogo, ele não deve ser visto como uma norma fria. É preciso que nós quebremos esta ideia de que as ordens de Deus, que as normas divinas, até partindo do princípio que nós já falamos aqui, que ética é o conjunto de princípios e práticas. Então, a ética normatiza sobre algumas coisas na nossa vida. Na verdade, a ética cristã sobre todas as coisas. E nós vivemos uma sociedade muito avessa a normas. Nós precisamos compreender, entretanto, que o decálogo como norma tem que ser visto não como uma norma fria, mas como um caminho. Porque sempre que Deus normatizou, legislou para o seu povo, Deus não queria legislar simplesmente uma norma fria para que o povo obedecesse e pronto. Há um significado, há um sentido moral do porquê da norma ética divina. Então, o que nós precisamos entender é que o decálogo não é uma norma fria, mas ele é um caminho que nos conduz a um melhor relacionamento com Deus, conosco e com o próximo, com o nosso semelhante. E se nós entendermos isso, nós cumpriremos as normas, não porque são normas divinas, mas porque são caminhos de Deus para o melhor ajustamento social, espiritual e de todas as áreas da nossa vida. Outro princípio, outra seção normativa da ética cristã para a nossa vida, que o comentarista nos coloca, são os profetas. Os profetas,
eles nos dão um brado pela justiça social, em favor da justiça social, um brado contra a corrupção, um brado em todas as áreas. Quando nós estudamos o panorama do Antigo Testamento, nós aprendemos que o Antigo Testamento está dividido em 4 grandes blocos de livros, que é o primeiro, o Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. No Pentateuco, nós temos uma visão panorâmica de um Deus que se aproxima do seu povo, que está sempre perto do seu povo. Isso é muito prático no Pentateuco. Nos livros históricos, nós temos uma visão panorâmica de um Deus que preserva o seu povo a fim de cumprir as suas promessas. Nos livros poéticos, nós temos a visão panorâmica de princípios divinos para uma vida bem-sucedida. E nos livros proféticos, a visão panorâmica de Deus que nós temos é de um Deus que brada contra o pecado. E um Deus também que aponta para a restauração que ele pode produzir na vida do seu povo. Então, quando nós lemos os profetas, nós vemos fundamentos da ética cristã. Como eu já disse e repito, os profetas bradam contra as injustiças sociais. Os profetas têm um brado em defesa do menos favorecido, do pobre. Se você lê Isaías, por exemplo, ele fala: ai daqueles que legislam leis injustas, que oprimem o pobre. Os profetas, eles não trazem só uma mensagem divina, e eu coloco assim entre aspas, para a gente entender que mensagem divina não é só aquilo que confronta o pecado. Nós precisamos compreender que a mensagem divina confronta as injustiças sociais, a mensagem divina confronta a corrupção. Se você ler, nós não vou ler aqui agora, mas leia depois Miqueias, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 7. Principalmente o versículo 1, do versículo 1 ao versículo 6. Miqueias faz um relato de todo o panorama político, social, econômico, familiar, espiritual, religioso que Israel vivia naquele tempo. Ele fala: pereceu da terra o piedoso, não há um justo sequer, cada um caça o seu irmão com rede, o melhor deles é um espinheiros, o pior deles uma sebe de espinhos, o príncipe inquire, o príncipe que deveria defender, ele diz: o príncipe inquire, o juiz aceita suborno, e ele vai fazendo um relato profético, e um relato de toda a estrutura social de Israel, e ele chega a dizer o seguinte: os inimigos do homem são os da sua própria casa. Porque nos profetas nós temos também princípios de fundamentos da ética cristã para a nossa vida. Também nos evangelhos nós temos princípios dos fundamentos da ética cristã. Os evangelhos vão ditar para nós, na verdade os evangelhos, eu disse agora há pouco, até abrindo um parênteses, que o Antigo Testamento é dividido em 4 grandes blocos de livros. O Novo Testamento também. O Novo Testamento é dividido nos Evangelhos, livro histórico, que é um só, o livro de Atos, depois nas epístolas, as cartas, e no livro das Revelações, que é o Apocalipse. A visão panorâmica que nós temos. Nos Evangelhos, nós temos um princípio, um estilo de vida do reino de Deus, que é anunciado pelo próprio Cristo. As narrativas que os evangelistas fazem de Cristo não são narrativas somente históricas, são históricas, mas têm o objetivo também de legislar sobre um estilo de vida do reino de Deus. No livro histórico, que é o livro de Atos, nós temos como panorama o desenvolvimento e a consolidação da igreja como agência do reino de Deus na terra. Nas epístolas, que é o terceiro bloco, nós temos um compêndio doutrinário, ou seja, um arcabouço doutrinário para disciplinar sobre a vida da igreja, embora as cartas nos façam também uma narrativa histórica da igreja, mas o principal objetivo das epístolas é disciplinar, doutrinar a vida da igreja, para que nós aprendamos a caminhar segundo a palavra de Deus. E no livro das Revelações, nós temos como princípio, como visão panorâmica, a revelação de Deus sobre os tempos futuros e a vitória de Cristo e da sua igreja. Então, os evangelhos formatam
dentro dessa estrutura de fundamentos da ética cristã, formata uma moralidade da ética do reino de Deus. E tem o objetivo de nos dar um estilo de vida. O reino de Deus, como eu disse, é normativo, tem as normas, mas essas normas devem ser vistas como um caminho. E o reino de Deus se consolida na nossa vida como um estilo de vida. E aí nós temos também um outro fundamento da ética cristã no Novo Testamento, que é o Sermão do Monte, que eu vou saltar aqui porque eu quero frisar algumas coisas de princípios éticos no Sermão do Monte. Em quinto lugar, nós temos as epístolas paulinas e epístolas gerais, onde os escritores nos dão princípios de ética cristã também, onde eles fundamentam diversos princípios da ética cristã para a nossa vida, tendo em vista aquilo que eu disse agora há pouco, que as epístolas é um arcabouço doutrinário de Deus para a nossa vida. Dentre estes 5 fundamentos da ética cristã que nós tratamos aqui no segundo ponto, eu gostaria de destacar, e gostaria que você, nosso aluno, nosso professor, se atentasse nesta lição, ao lecionar para os seus alunos, que você se atentasse para alguns princípios éticos que são disciplinados, que são ensinados por Jesus no Sermão do Monte. São princípios magníficos e que eu quero frisá-los aqui para você. Sem dúvida nenhuma, o comentarista não trabalhou especificamente esse assunto na lição pela questão do tempo, mas você, em sala de aula, com a perícia de professor, com a arte de ensinar, você pode trabalhar isso. Por exemplo, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças do Sermão do Monte estão descritas no Evangelho escrito por Mateus, o Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, a partir do capítulo 5. A Bíblia diz que Jesus subiu a um monte, viu as multidões e, como se assentassem, os seus discípulos se aproximaram dele e ele passou a ensiná-los, dizendo: eu vou ler o texto e depois vou trazer qual princípio ético que Jesus ensinou, qual princípio de ética cristã que Jesus ensinou dentro disso. Olha, Jesus vendo as multidões, versículo 1 do capítulo 5 de Mateus. Jesus vendo as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aí Jesus diz: bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vamos exteriorizar alguns princípios da ética cristã que estão inseridos aqui neste texto, que estão implícitos, não explícitos, porque nós vamos explicitá-los, mas estão implícitos aqui neste texto. Jesus estimulava algumas coisas, estimulou algumas coisas nesses primeiros versículos do capítulo 5, que são princípios da ética cristã. Por exemplo, versículo 3, quando Jesus diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus estimulava o contentamento. O contentamento, estar feliz, estar satisfeito, é um princípio da ética cristã. Então, é preciso que nós tenhamos contentamento a partir dos princípios cristãos, a partir dos princípios do reino de Deus. Então, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Contentamento. Jesus estimulava o contentamento.
Quando ele diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, Jesus está estimulando a esperança. Aqueles que choram têm uma esperança de receber um consolo. Este é um princípio da ética cristã, a esperança. Quinto, versículo 5, aliás, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Jesus estava estimulando a dependência de Deus. E esse é um princípio da ética cristã. Saber que nós dependemos de Deus para tudo. Versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Jesus estava estimulando o idealismo, viver por este ideal, buscar justiça. E Jesus diz, eles serão fartos. E é um princípio da ética cristã, a justiça. Versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, clemência. Jesus estimulava a clemência. E este também é um princípio do reino de Deus, a misericórdia, colocar o coração na miséria do outro, sentir a miséria do outro. Versículo 8, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Jesus estimulava atitudes internas, genuínas, com o coração limpo. E este é um princípio do reino de Deus. Eu adquiri um livro recentemente, não me lembro agora o nome do autor, mas o livro traz como título, Quando ser bom não basta. A bondade é um princípio do reino de Deus, é um princípio ético, da ética cristã. Quando ser bom não basta. E esse livro fala sobre o que é ser bom. Nós não podemos ser bons tão somente por força de uma exigência ética social. Nós precisamos querer ser bom e gostar de ser bom, lutar para sermos bons. E Jesus fala sobre essas atitudes internas boas, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. No versículo 9, existe outro princípio da ética cristã. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus aqui está estimulando o fraternalismo. Pacificadores. A Bíblia diz, na palavra do Senhor em Provérbios, a Bíblia diz que tem uma coisa que Deus abomina, aquele que dissemina a contenda entre os irmãos. E um dos princípios da ética cristã é o fraternalismo, a ajuda mútua, o altruísmo, ajudar o outro. E este é um princípio da ética cristã estimulado por Jesus no Sermão do Monte. Versículo 10, tem um outro, que eu acabei de dizer aqui, aliás. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Isso é o altruísmo, é lutar pela justiça, defender a justiça, não só para si mesmo, mas a justiça social, que promove o bem-estar do outro. E Jesus dá novos parâmetros, novos padrões do reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. São novos padrões do reino de Deus. Versículo 13, Jesus diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Se o sal for insípido, como se há de restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado. São novos valores do reino de Deus. Então, na verdade, o Sermão do Monte é, em toda a estrutura do texto sagrado, o momento em que Jesus mais disciplina sobre princípios da ética cristã para a nossa vida, para nós que servimos ao Senhor. No último ponto da nossa lição, o comentarista nos coloca que nós somos chamados para viver eticamente. Ele vai falar sobre não cobiceis coisas más, isto fala de domínio próprio, que é fruto do Espírito, né? Nós precisamos ser senhores do nosso coração, donos da nossa mente, precisamos dominar os nossos sentimentos. A maturidade produz isso. E a ética cristã, ela vai produzir crentes maduros, pessoas maduras, uma sociedade amadurecida por princípios da palavra de Deus. Então, o domínio próprio. Ele vai falar sobre não nos tornar idólatras. O que é ser idólatra? Porque às vezes a pessoa não adora uma imagem, mas tudo aquilo que assume
o primeiro lugar em nosso coração é a idolatria. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nosso coração, porque o primeiro lugar do nosso coração pertence ao Senhor. Tudo aquilo que toma o primeiro lugar no nosso coração é idolatria. E ele fala, não nos prostituamos. É o terceiro parágrafo e o último parágrafo desta lição. A palavra nos ensina que é preciso conservar o nosso corpo irrepreensível. É um princípio ético da palavra de Deus, um princípio de ética cristã. Ser irrepreensíveis. Muito bem, meus queridos. Esta é a nossa primeira lição, falando sobre o que é ética cristã e tratando sobre alguns fundamentos da ética cristã em toda a palavra de Deus. O nosso objetivo é que a ética cristã realmente seja aplicada na nossa vida, não nos esquecendo que a ética é o conjunto de princípios e práticas que regem a nossa conduta. A ética cristã está alicerçada na revelação de Deus, porque a revelação de Deus é que produz o conhecimento de Deus em nosso coração, e a partir deste conhecimento nós devemos viver. Nós tratamos também nessa lição, eu gostaria que você não se esquecesse desses pontos que nós tratamos, principalmente sobre o Sermão do Monte, que é no cânon sagrado, o momento que Jesus mais disciplina sobre princípios da ética cristã para governar, para direcionar toda a nossa vida. Que Deus te abençoe. Um grande abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores e até a semana que vem na nossa segunda aula, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alan Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.